Mas eu, de inicial, aqui, de bate-pronto, já pergunto para você. Você gostaria ainda de ver Gabigol no Corinthians? Mas também tem outra notícia. Vou te atualizar sobre o que está acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão, porque tem algumas notícias importantes. O Gabigol é um sonho do presidente Augusto Melo desde que ele assumiu. Ele antes de iniciar uma negociação, e o Corinthians realmente procurou o Flamengo, procurou o jogador naquela época, o Augusto Melo foi a todos os programas e disse que a meta era o Gabigol. E de que o Gabigol ia jogar no Corinthians, que o Gabigol tinha a cara do Corinthians, o Gabigol realmente é uma bandeira da gestão, que nunca se confirmou. Houve um princípio de acordo de Gabigol com o Palmeiras, porque assim, vamos combinar que o ciclo dele está encerrando no Flamengo e o Flamengo ofereceu um ano, né, para ele renovar com um valor menor do que ele gostaria e a tendência é que ele não fique por lá. Vamos ver com essa lesão do Pedro. Será que o Gabigol vai assumir o protagonismo nessa reta final e de repente encerrar de uma forma um pouco mais honrosa a sua passagem pelo Clube da Gávea? Não sabemos. Ou realmente o Tite não vai colocar o Gabigol, vai colocar outro atacante, sei lá, o Bruno Henrique, que está jogando de falso 9, e o Gabigol se despede ao final do ano. Com o Palmeiras ficou incomodado, né, porque enviou um pré-contrato para o jogador, ele não assinou, aquele banho-maria, aquela coisa toda, e para muitos, o Gabigol sempre quis o Corinthians. Já vestiu até a camisa, deu um bafafá na época, todo mundo sabe disso, enfim. Mas agora o Marco Belo vem com essa informação de que ele estaria apalavrado. Apalavrado, gente, não quer dizer muita coisa, mas quer dizer um pouco sim. Não quer dizer muita coisa porque ele pode assinar com qualquer outro clube que chegar aqui, botar um contrato na frente dele, um pré-contrato nesse momento, inclusive, e ele em janeiro se transferir para fora do Brasil, para a Arábia Saudita, para a Turquia, para o México, para qualquer lugar. Para o futebol brasileiro pode acontecer. Mas quando você falar palavrado, significa que o jogador e a diretoria e os diretores já se entenderam do tipo, tá bom, vou resumir para vocês, em janeiro é nós. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Agora, precisa estar no papel. E se ele não assinou um pré-contrato ainda, talvez até porque o Corinthians esteja aguardando, né, para saber de que maneira, que garantias ele vai ter para direcionar isso. Tá, mas Chico, a Esportes da Sorte não iria destinar o seu valor para contratações para o Memphis Depay? E aí que tem a modificação nisso tudo. Porque no dia de ontem, né, você sabe, anteontem, né, nesses últimos dias, a operação da Polícia Civil lá do Pernambuco, que apura uma série de situações, acabou chegando no CEO, né, da Esportes da Sorte e com um bloqueio de contas, né, uma possibilidade de bloqueio de contas. E isso aconteceu. O Corinthians descobriu que houve um bloqueio de contas. Então, daqui a pouco, a Esportes da Sorte não vai conseguir também, nesse momento, operar com alguns valores relacionados para esse momento. Então, assim, daqui a pouco a situação com a patrocinadora Master do Corinthians hoje se resolve. E aí você tem um tempo hábil até janeiro para que, em janeiro, porque esse acordo desse valor destinado para reforços tem que ser até o fim de 2025, né, pelo acordo com a patrocinadora, esse dinheiro tem que ser usado até o fim de 2025, então tem que ser usado no máximo até a próxima gestão. Então, em janeiro, beleza, está tudo certo, a empresa conseguiu resolver lá todos os problemas referentes a essa operação, né, conseguiu comprovar tudo, beleza, as contas estão liberadas, aí o Corinthians consegue esse valor para investir no Gabigol, tudo certo. Tá, mas e o Depay? Já vou chegar lá. Agora, deu um problema. Contas bloqueadas, teve algum problema em que precisou fazer o rompimento, inclusive, da parceria. O Corinthians entende que, mesmo que é uma coisa chata, enfim, mas aconteceu com a Vaidbet, houve a rescisão, o Corinthians é uma marca muito grande, assinou com outro patrocinador. Se o Corinthians perder o patrocinador Master nesse momento, ele consegue captar, pelo poder de marca que tem o Corinthians, um outro ali na frente. Num outro molde, é verdade, né? Mas vamos entender que a receita vai existir. Beleza.
e aí você consegue contratar o Gabigol ali na frente. Eu imagino que é por isso que não esteja nada assinado. Tem muita coisa para acontecer no Flamengo, tem muita coisa para acontecer no Corinthians e tem muita coisa para acontecer via patrocinador do clube, tá? Então o Gabigol seria para janeiro e até lá muita coisa vai acontecer para saber se o Corinthians vai ter o dinheiro da patrocinadora ou se vai bancar pelas próprias mãos, né? Também não sabemos, mas me parece que esse casamento Gabigol e Corinthians está muito próximo de acontecer por tudo que tem se falado. Que loucura, hein? Com um ano de atraso, depois de tudo que o Augusto Melo bradou e disse, o Gabigol poderia sim vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu tenho alguns questionamentos que eles não são para agora, porque a situação ela não é muito palpável, né? A gente tem que esperar essa situação se efetivar mesmo. Mas vamos lá, vamos discutir muito essa possibilidade do Gabigol. Quanto ele vai ganhar, qual vai ser o investimento. Ele vem de 2 temporadas com, tipo assim, complicadas, né? Em que ele não foi protagonista, não foi titular. Qual seria o custo-benefício disso? Tudo isso a gente vai debater lá na frente. Mas eu, de inicial, aqui, de bate-pronto, já pergunto para você. Você gostaria ainda de ver Gabigol no Corinthians? Tem um outro lado também, que eu não vou negar. Acho que o Gabigol tem muito a cara do Corinthians, sim. Pelo personagem que pela bola que ele tem, pela forma como ele se envolveria, eu imagino, com o clube, com a cidade. Ele ama São Paulo, ele tem uma afeição pelo Corinthians, isso é muito claro. E, cara, primeiro clássico que ele provocar rival, fazer gol na arena, eu acho que ele vira ídolo rapidinho. Isso é um outro ponto. Mas, enfim, agora é você que decide se é uma boa ou se não é. E a respeito do Depay, é o seguinte, quando ele chega, a expectativa inicial do Memphis Depay era chegar no domingo, chegar amanhã, portanto, mas isso não vai acontecer. O atacante holandês optou por realizar os exames médicos na Holanda. Então o Depay vai realizar exames médicos na Holanda, embora o Corinthians tenha oferecido toda a estrutura no Brasil. Mas mesmo assim ele vai realizar exames médicos na Holanda. Assim, o jogador terá mais alguns dias para fechar a burocracia antes de vir para o Brasil para reforçar o Corinthians. A expectativa agora é que o Memphis Depay chegue ao Brasil na próxima quarta-feira, com exames médicos realizados e o visto de trabalho liberado. Só então que ele vai ser apresentado como reforço do Corinthians, só depois que ele chegar no Brasil, depois da próxima quarta-feira. O Corinthians quer ter o jogador à disposição, especialmente para os duelos contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Ele deve fazer a estreia contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. As inscrições para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana se encerram no próximo dia 13 de setembro. Essa é a data limite para o Corinthians vencer as burocracias e contar com o Memphis Depay nos 2 jogos contra o Fortaleza. A primeira partida no Castelão está marcada para o dia 17 de setembro. A inscrição de novos reforços no Campeonato Brasileiro vence na próxima segunda-feira. Porém, tem uma brecha que pode dar folga ao Corinthians para contar com o Memphis Depay no Brasileiro, além do André Carrillo. Segundo o regulamento das séries A e B do Campeonato Brasileiro, as inscrições de novos jogadores valem até 9 de setembro. E dentro dos 50 nomes da lista de atletas. Até o dia 20, porém, os clubes podem promover até 8 trocas por atletas que estavam livres do mercado antes do fechamento da atual janela. Então, até o dia 20 de setembro, os clubes podem inscrever jogadores que estavam livres no mercado. Então, o Depay e também o André Carrillo podem ser inscritos até o dia 20 de setembro. Na Copa do Brasil, o Depay e o André Carrillo só poderão atuar em caso de classificação do Corinthians para a semifinal. O Corinthians encara o Juventude na próxima quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, precisando de um resultado positivo de 2 gols para seguir no torneio. A expectativa é que o duelo contra o Juventude possa representar o primeiro contato do Depay com os torcedores em Itaquera. Ele pode ser apresentado em Itaquera já nesta partida contra o Juventude. O Depay, revelado pelo PSV da Holanda,
passou por Manchester United da Inglaterra, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, antes de jogar no Corinthians, antes de ser contratado pelo Corinthians. E, é claro, ele teve principal destaque na seleção da Holanda, disputou as Copas do Mundo em 2014 e 2022, e na seleção da Holanda ele tem muitos gols, né, na seleção da Holanda. Ele é o vice-artilheiro da seleção da Holanda, só perde para o Van Persie, né? Ele só perde para o Van Persie. Ele é o segundo principal artilheiro da seleção da Holanda. Esse, o Memphis Depay. Agora o André Carrillo. O Corinthians também contratou o André Carrillo. O André Carrillo, que é um jogador conhecido do Corinthians, jogador de Copa do Mundo também, conhecido na comissão técnica do Corinthians, da comissão técnica do Corinthians, né? Principalmente do Ramon Dias e também do Emiliano Dias, porque jogou com esses dois jogadores, foi comandado por esses dois treinadores, né? O Emiliano Dias e pelo Ramon Dias, no Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador experiente, tem 33 anos de idade e ele tem muita amizade, principalmente com o Emiliano Dias, a quem ele chama de irmão nas redes sociais. Ele tem muita boa relação com esses dois jogadores. O Carrillo estava sem clube após rescindir o contrato com o Al-Qadisiyah, também da Arábia Saudita. Jogador que tem mais de 100 jogos pela seleção peruana e tem como credencial uma participação na Copa do Mundo. Ele esteve no grupo convocado pelo Ricardo Gareca para o Mundial de 2018 e fez um gol na Copa do Mundo, o primeiro gol do país no retorno à Copa, abrindo a vitória de 2-0 sobre a Austrália, na terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2018. Lembrando que o Peru ficou 36 anos sem disputar a principal competição da modalidade. O Carrillo tornou-se referência do Peru também pela sólida passagem pelo futebol europeu. Ele foi revelado pelo Alianza Lima do Peru, mas se transferiu para o Sporting de Portugal em 2011. E do Sporting de Portugal, ele se transferiu para o Benfica, justamente para o rival do Sporting de Portugal, onde ele ficou entre 2016 e 2019. Teve também passagens pelo Watford da Inglaterra e pelo Al Hilal da Arábia Saudita, onde ele foi justamente comandado pelo Ramon Dias e também pelo Emiliano Dias. Então foi indicação direta da família Dias, foi indicação direta dos dois treinadores, do Ramon Dias e também do Emiliano Dias, o Carrillo. Também deve chegar nos próximos dias, aqui no Brasil, fazendo exames médicos para ser apresentado como reforço do Corinthians para a sequência das competições. O Corinthians espera que com esses dois reforços internacionais ele possa subir de patamar dentro, principalmente, do Campeonato Brasileiro e que o Corinthians consiga se livrar do rebaixamento dentro da competição. Agora é o seguinte, você acha que o Corinthians vai parar por aí? Não, não, não. O Corinthians não para. A informação é do meu amigo Marco Belo, da Rádio Transamérica e do podcast Timão. Ele trouxe a seguinte informação. Segundo o Marco Belo, a patrocinadora do Timão, a Esportes da Sorte, que aliás está passando por investigação da Polícia Civil, no caso de lavagem de dinheiro, a Esportes da Sorte, que aliás vai pagar 60 milhões de reais na contratação do Memphis Depay, a Esportes da Sorte já teria apalavrado um contrato com o Gabigol, a vinda do Gabigol para o Corinthians, isso no ano que vem, isso na próxima temporada. É informação do Marcos Belo. A Esportes da Sorte, a informação do Marco Belo. A Esportes da Sorte já teria apalavrado a contratação do Gabigol para a próxima temporada. Também como reforço midiático. Também dando o aporte financeiro para o Corinthians contratar o Gabigol. Todo mundo sabe que o grande sonho do Augusto Melo, presidente do Corinthians, é a contratação do Gabigol, né? O Augusto Melo quer a contratação do Gabigol. Esse ano já não dá mais. Esse ano ele já completou 7 jogos com a camisa do Flamengo. Mas
todo mundo sabe também que ele não vai ficar no Flamengo para a próxima temporada. O Corinthians, então, não pagaria nada para contratar o Gabigol, a não ser a questão dos salários, né? Pagaria apenas os salários. Ele estaria livre no mercado a partir do final do ano e o Corinthians pagaria apenas os salários para contratar o Gabigol. É claro que seria um salário astronômico, mas de qualquer maneira, tendo o apoio da Esportes da Sorte, o Corinthians teria condições financeiras de contratar o centroavante Gabigol. A informação, eu repito, é do meu amigo Marco Belo, da Rádio Transamérica e também do podcast Timão. E se o Marco Belo falou, tá falado, tá certo? Fala, Tirada Argentina do canal, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão para vocês, daquela atualizada nas notícias do Timão, falar aí um pouquinho da chegada do Depay, a data, né? Tá rolando algumas divergências, vamos ver se a gente chega mais ou menos a uma ideia de quando que vai ser. Vamos falar aí também um pouquinho dessas situações todas faladas no vídeo também, beleza? Bora lá. Primeiro de tudo, já deixando uma boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir o vídeo depois. Vamos falar aí um pouquinho de Coringão, deixando os créditos ao Cico, ao Cereto. Aí é aquilo lá, né, galera? O Depay aí, ó, foi fragado assistindo o jogo da seleção holandesa. Tava lá no estádio lá, assistindo esse jogo da Liga das Nações. Goleada aí, né, do time do Memphis, né, da seleção do Memphis, da Holanda. Foi 5-2 em cima da Bósnia. E com isso a gente mais ou menos indica que ele deve chegar só lá para quarta-feira mesmo, né? Deve provavelmente ali ser apresentado no estádio no dia do jogo, que seria muito interessante se isso acontecesse. Acredito que vai ser mais ou menos esse o caminho da coisa. Ele optou por fazer exames lá, né? Essa reportagem até tá falando um pouco disso. A gente teve o presidente ontem lá no jogo da NFL falando um pouquinho, né? Confirmando aí a contratação do Depay, né? Falando aí, abre aspas, do presidente, faltam apenas alguns ajustes. Se tudo correr conforme planejado, o anúncio será feito na segunda ou terça-feira. Agora depende deles, a questão contratual está quase toda resolvida, são apenas detalhes. Já estão definidos, tudo certo e pronto, afirmou o presidente em entrevista à Placar lá durante o jogo da NFL. Então, o presidente disse aí de segunda ou terça-feira, mas o jogador, o Corinthians deu aí a opção dele fazer os exames médicos aqui, e aí ele provavelmente chegaria amanhã. A gente provavelmente não veria ele nesse jogo, que ele estava lá na Holanda ainda, mas ele preferiu por fazer lá, né, da questão dele, pelo que deu para entender aí pela reportagem que eu li, ele acha melhor já vir com tanto a permissão de trabalho aqui para o Brasil, quanto com a parte do exame médico toda feita, já chegar aí com todas as condições, só menos para sentar, assinar o contrato e ser apresentado. Muito provável que essa apresentação seja para a torcida no estádio, o que seria bem interessante. Beleza, galera? Essas notícias de hoje. Valeu, agradecer todo mundo aí. Bom restante de sábado aí para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Valeu. Até a próxima e vai Corinthians!